Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bom dia a todos nesta manhã. Estou feliz com Deus. Por quê? Porque hoje é Dia Nacional do Pastor. Eu quero parabenizar aqui todos os pastores brasileiros, toda a igreja brasileira. Quero parabenizar todos os homens que Deus escolheu para comandar as suas ovelhas, para comandar um rebanho, né? Que Deus abençoe o pastor Nery Nelson e sua equipe, abençoe o pastor Sidney, abençoe todos os homens de Deus do Brasil e do mundo, do estado do Amapá, todos, que Deus abençoe. Essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã está relacionado à confiança. Eu tenho recebido muitas provas de que Deus é comigo através do meu celular, através de pessoas. Então Deus tem colocado essa palavra no meu coração de confiança e é com ela que eu quero compartilhar nessa manhã com os irmãos. Abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 14, somente o verso 22. Mateus 14, somente o verso 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado da margem, enquanto despedia a multidão. Eu quero falar dessa história, uma história muito conhecida, em que os discípulos agora, Jesus vai dar uma ordenança. Eu foquei somente o 22, porque o 22 começa a falar sobre confiança. Os discípulos agora recebem uma ordem, depois da multiplicação dos peixes, agora eles vão receber uma ordem de Jesus, para que os 12 entrassem no barco e atravessassem o outro lado do rio, do mar. E um detalhe é que eles não perguntam para onde eles vão, e eles não perguntam que hora Jesus vai aparecer, mas eles obedecem à ordem do Mestre. Eu quero começar a interpretar a poderosa palavra de Deus nesta manhã. Muitas das vezes nós dizemos que confiamos em Deus. Muitas das vezes nós dizemos que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Mas quando aperta o cerco, quando nós somos pressionados por algum tipo de situação, ou seja ela sentimental, ou seja ela financeira, ou seja ela espiritual, a primeira coisa que nós fazemos é abandonar Deus. A segunda coisa que nós fazemos é colocar Deus na parede, porque muitas das vezes nós achamos que Deus esqueceu de nós. Os discípulos aqui receberam uma ordem e eles estão atravessando o outro lado da margem do rio, e a Bíblia diz que há uma grande tempestade ali, e eles começam a temer. Eles se esqueceram de um pequeno detalhe. O quê? Eles se esqueceram quem tinha dado a ordem para eles entrar no barco, quem tinha dado a ordem para eles atravessar o lago. Ei, não temas nessa manhã. Se ele te escolheu e ele te deu uma ordem, ele se responsabiliza pela palavra que ele deu a você. Ele não é filho do homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Mas se ele escolheu, ele se responsabiliza. Agora os discípulos vão temer. Os discípulos agora são seres humanos, e nós seres humanos, quando nós somos apertados por determinadas situações, a nossa tendência é ficar nervosos. No momento da angústia, da tempestade, a gente não consegue raciocinar e muito menos lembrar que Deus é conosco. Mas eu tenho uma palavra diretamente do céu para ti. Eu quero te dizer que Deus está na tua casa, que Deus está no teu casamento, que Deus está na tua relação com Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Ele é contigo na terra. Não temas, porque se Ele te escolheu como coluna espiritual da tua casa, Ele se responsabiliza. Ainda que se levante os demônios, ainda que se levante tempestade, mas se Deus te escolheu, Ele se responsabiliza. E aí os discípulos agora vão estar atormentados, vão estar preocupados, porque a tendência da tempestade é aumentar. E agora Jesus está observando eles lá do monte, e Jesus resolve ir ao seu encontro.
E Jesus começa a andar no sobrenatural, porque eu quero te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que Jesus gosta de entrar é no sobrenatural. No momento da tua tempestade, no momento da tua angústia, ele entra no sobrenatural. Ele ressuscita aquele que está morto, ele cura o canceroso, ele traz de volta, ele leva, ele mata, ele tira, porque ele é Deus. Nessa manhã ele é Deus na tua vida. Creia nisso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho a te dizer nessa manhã, se você está sofrendo, se você está passando por determinada situação, saiba que é permissão de Deus. Essa tempestade que tu está vivendo, esse deserto, esse momento de angústia, é permissão de Deus. Para quê? Para quê, irmão? É para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Porque tu não pode falar de tempestade se tu nunca passou por ela. Você não pode falar de deserto se você nunca foi colocado lá no deserto. Você não pode falar de cura se você nunca estiver enfermo. Então, em tudo Deus tem um propósito. Até na morte Deus tem um propósito, porque agora Lázaro estava morto, Jesus ressuscitou. Porque agora a filha de Jairo estava morta e Jesus tinha um propósito na cura da filha de Jairo. O que é? Era ressuscitar o caráter de Jairo, era modificar o caráter de Jairo, era salvar a família de Jairo. Então tudo Deus tem um propósito, irmão. Te acalma o teu coração, acalma o teu espírito, porque ainda neste dia de hoje Deus vai te dar uma grande resposta e tu vai contar um grande testemunho da parte de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe nessa manhã. Logo mais, segundo dia da campanha, Igreja Primitiva, Tenda do Espírito Santo, tempo de honra na tua vida. Deus vai te honrar. Ontem foi muito forte, né? Por essa causa, Deus se levantará ao teu favor, é o tema da campanha. E eu te aguardo daqui a pouquinho. Igreja Primitiva, Tenda do Espírito Santo, Rua Jatobá, 275, bairro do Angelim. Eu aguardo a tua presença, porque Deus tem uma palavra ao teu coração. Recebe essa palavra. Que Deus abençoe a todos os pastores nesse dia, em nome de Jesus.